Alguém está pronto para a palavra de Jesus hoje? Pessoal, hoje eu quero trazer um ensino para nós. Eu tenho certeza que isso vai trazer um entendimento muito claro. Conecte-se com algo que eu vou falar para você antes de pregar para ti hoje. Você só desfruta daquilo que você compreende. Você não é capaz de desfrutar de uma verdade espiritual sem que antes você compreenda isso e se torne vivo no teu coração. E hoje, gente, eu tenho uma verdade espiritual que eu quero compartilhar contigo e eu creio que vai te abençoar. Você está empolgado para isso? Vamos juntos, 2 Timóteo capítulo 4. Vamos abrir a Bíblia em 2 Timóteo capítulo 4, animado na palavra de Jesus. Nos diz assim, 2 Timóteo capítulo 4, verso 6. O apóstolo Paulo, tomando a palavra, diz: eu já estou sendo derramado como libação. Está próximo o tempo da minha partida. Alguém diga bem alto comigo: minha partida. Verso 7, palavras famosas a propósito do apóstolo Paulo. Ele diz: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Eu quero compartilhar contigo essa palavra que tem como tema a certeza da salvação. A certeza da salvação. Vamos orar juntos? Vamos conectar juntos. Deus Pai, muito obrigado por essa noite especial. Muito obrigado porque a Tua palavra vai ser falada conosco agora. E os próximos minutos são momentos que o Senhor trabalha em nós. São momentos que a Tua palavra entra com uma convicção muito clara na nossa vida. E eu posso orar, Jesus, hoje, que seja muito mais do que palavras humanas, mas seja o Teu Espírito Santo falando ao nosso coração, nos levando a esse entendimento que Tu queres nos levar hoje. Em nome de Jesus. Você pode dizer comigo amém? Amém. Dá um sorriso, conecte-se comigo. Eu quero discorrer, gente, hoje sobre um assunto muito importante. Eu diria para você que todos nós precisamos caminhar com essa certeza, com essa convicção. Eu quero falar, gente, a respeito da certeza da salvação. Nesse texto que nós acabamos de ler do apóstolo Paulo, ele é muito interessante, porque o apóstolo Paulo estava chegando ao final da sua vida, e ele começa a falar a respeito da sua morte. Agora convenhamos, ninguém gosta de falar da morte, principalmente de si próprio. Uau, esse é um assunto a propósito que muitos evitam, mas o fato é, gente, que nesta vida, a única certeza que todos nós temos ao nascer, gente, é que um dia a nossa vida tem um fim. É que um dia nossa vida acabará e existe uma certeza, gente, de morte. A propósito, agora, quando chega o dia, não tem o que fazer. Quando chama a tua senha, apenas é o teu momento. Não adianta nem você querer ser gentil e dizer, por favor, tome meu lugar, né? Por favor, eu te dou o meu lugar na fila. Não é o seu momento. Isso é apenas algo que Deus sabe. A palavra de Deus fala que o fôlego de vida está nas mãos de Deus. Você não entendeu como você nasceu. Foi Deus Pai que programou que você nascesse. Dessa mesma maneira, o seu último dia também está programado pelo fôlego de Deus. O seu coração bate. Já parou para pensar sobre isso? E você não tem controle sobre ele. A última batida do seu coração é Deus quem determina. O fato é, gente, que não gostamos de falar a respeito disso, mas isso é uma certeza. Tempo atrás, estava num carro com mais 3 amigos, nós estávamos numa viagem, e de repente eu notei que o cara do banco de trás, ele estava abaixado assim. E quando eu olhei, eu perguntei para ele, o que você está fazendo aí? Ele falou, eu estou abaixado. Eu falei, você está bem? Ele falou, estou bem. Eu falei, por que você está abaixado? Ele falou, Mateus, você não viu que tem um cemitério aqui? Eu falei, sim, e qual é a lógica? Ele falou, você é louco, quem não é visto não é lembrado. E eu pensei, rapaz, está faltando alguma certeza para você. O fato é, gente, que nós não gostamos de falar a respeito disso, e muitas pessoas têm até medo de falar a respeito disso. Mateus, não fala sobre isso, que me dá um medo. Mas o fato, gente, que não é lindo, a maneira que o apóstolo Paulo, ele encara isso, a maneira que o apóstolo Paulo, ele diz, ele escreve a seu discípulo Timóteo, ele usa a expressão, estou chegando ao final da minha vida, e eu estou sendo derramado como uma oferta de libação. O que era libação? O ato de derramar um líquido precioso sobre o altar, como uma parte de oferta, o sacrifício a Deus de dedicação. Libação eles derramavam, e o apóstolo Paulo, ele usa essa palavra, ele usa essa expressão, a minha vida é como uma oferta de libação. Em outras palavras está dizendo, eu derramei a minha vida a servir a Deus,
eu entreguei minha vida a Deus, eu ofertei minha vida, como alguém derrama uma oferta de libação no altar de Deus. A minha oferta é a minha própria vida, eu derramei e estou derramando em sacrifício a Deus. Mas no verso 6 é interessante o que ele diz, porque ele fala: está próximo a minha partida. Quando ele usa esse termo chamado partida, essa palavra partida vem de uma palavra grega chamada analusis, que tem o contexto de desprender amarras de uma embarcação. É quando um navio estava pronto a sair do cais, sair daquele porto, eles desprendiam aquilo que segurava, aquelas cordas, aquela âncora, e o navio então velejava mar adentro. E o apóstolo Paulo toma essa palavra na luzes, e ele diz: agora eu estou me desprendendo dessa vida, eu sei que o meu tempo, a minha partida está próxima, e eu vou navegar num oceano que já não é mais aqui, mas é um oceano para sempre na presença de Deus. Eu particularmente gosto desse termo partida, porque a propósito alguns dizem que a nossa vida, a vida do crente aqui na terra é apenas uma passagem. Alguns dizem que o crente não morre, o crente é promovido. Antes ele está trabalhando aqui na filial, agora ele vai trabalhar na matriz. Antes ele trabalhava com os peão, agora ele vai trabalhar perto do chefe. Mas o fato é, gente, que a todo aquele que crê em Cristo Jesus, que é salvo, gente, existe uma esperança de vida eterna, de salvação. Quem pode dizer amém? A propósito, em João capítulo 11, Jesus olha para Marta e Maria e diz: você está chorando por causa de Lázaro? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nossa esperança não está aqui nessa vida apenas. A propósito, o apóstolo Paulo mesmo diz: se toda a esperança que você tem é apenas para essa vida, ele diz, você é um dos homens mais miseráveis que existe. Porque a propósito, essa vida passa tão rápido, tuas expectativas passarão tão rápido, mas existe uma certeza, gente, de uma vida eterna que Deus tem para nós. Agora, o que é mais incrível, o que me impressiona, e eu quero chamar a sua atenção aqui, é para a convicção que o apóstolo Paulo tem a respeito da certeza da sua salvação. Você pode dizer bem alto comigo, diga: a certeza da salvação. No verso 8, olha o que ele diz: mas agora me está reservado a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Ele está falando, existe uma coroa da justiça. Eu sei que agora você está imaginando uma coroa sendo colocada sobre ele, mas não era disso que ele estava falando. Aquela época, gente, todo competidor que ganhava uma maratona, ele ganhava uma coroa, isto era um troféu. E ele está dizendo, existe um troféu que o Senhor, justo juiz, porque obviamente Deus é um juiz, Ele analisa a vida de cada pessoa para trazer salvação ou condenação. Ele está dizendo, eu tenho certeza que eu vou receber uma coroa que o Senhor Jesus irá dar para mim. E é mais lindo que ele diz, não é apenas para mim, mas é para todos aqueles que esperam a vinda de Jesus. Ele está falando a respeito da coroa de justiça, isso é, a salvação. Em outras palavras, ele está dizendo, eu tenho certeza da minha salvação, eu tenho certeza da vida eterna que é oferecido por meio de Cristo Jesus. E eu quero discorrer hoje, gente, a respeito da certeza da salvação. Deixa eu me perguntar, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que se hoje fosse seu último dia, já deixe-me profetizar, não será? Diga amém. Não vai que já te puxo. Você tem certeza que você seria salvo? Você poderia dizer como o apóstolo Paulo, eu estou pronto, eu tenho certeza da coroa da justiça que eu irei receber. Mas o ponto de conexão inicial aqui é quando eu sou salvo. Aonde acontece o início da salvação? O que define se eu passarei, onde eu passarei a minha eternidade? A propósito, a Bíblia chama de céu, passar a eternidade perto de Deus. A Bíblia chama de inferno, passar a eternidade separado de Deus. Mas o que define uma pessoa se ela vai ser salvo ou não? Eu quero trilhar junto um caminho conosco. Eu quero começar lendo um texto em Efésios capítulo 2, dos versos 8 a 9, vamos juntos, Efésios capítulo 2, a palavra de Deus nos fala assim no verso 8, porque pela graça sois salvos. Você pode dizer bem alto comigo, diga, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Está dizendo, pela graça sois salvos, por meio da fé. Agora deixa eu me explicar para você que fé é essa. Sabe qual é a fé? João capítulo 3, verso 16, tema central de toda a Bíblia. Esta é a nossa fé, porque Deus
amou o mundo. Essa palavra mundo, traduzindo do grego, significava uma sociedade caída, uma cultura pecadora, longe de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou Jesus. Essa é a nossa fé. Quantos aqui a propósito creem que Deus Pai enviou Jesus a esse mundo? Há mais de 2000 anos atrás Jesus veio, e Ele veio a esse mundo por amor a mim e a você, e Ele vai até aquela cruz. Quando Ele vai até a cruz, Ele morre. Por que Jesus morre? Jesus nunca pecou, mas eu e você pecamos. A palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte, mas então nós não morremos eternamente. Jesus morre na cruz para que eu e você pudéssemos ter vida eterna e fôssemos salvos. E o momento que Jesus ele morre, Ele estava nos comprando, Ele estava nos justificando. Alguém diga essa palavra, me justificando. Você não consegue entender o evangelho nada, até que você entenda o que significa justificar. Jesus ele pagou um preço, e Ele tornou você justo. Isso que significa a palavra justificar. Ninguém pode ser justo aos seus próprios olhos. A palavra de Deus fala, não há um justo sequer. Todos pecaram, mas Jesus nos fez justos. Agora nesse momento, esta é a nossa fé, que Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, se torna uma ponte, um caminho de nós até Deus, e nós confessamos isso por fé. Mas conecte com isso, a salvação é pela graça por meio da fé. Quando a palavra de Deus começou a entrar no seu coração, isso começou a trazer revelação para você a respeito disso. Então, quando você recebe Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, algo acontece dentro do teu espírito. É difícil explicar, é um toque de Deus. Tudo que você sabe é aquilo que o apóstolo Paulo fala: eu não vi, como escamas caíssem dos meus olhos. Tudo que parece que meus olhos espirituais agora estão abertos. Eu passo a ver a verdade do evangelho, quem Jesus é, o Filho de Deus. Eu passo a me relacionar com Deus. A salvação é por meio de graça. A graça tem um nome, se chama Jesus. Por meio da fé. É lindo, eu amo o que o apóstolo Paulo diz. Isso não vem de vós. Está dizendo, não é o mérito de cada um aqui, é dom de Deus, não é por obras. Você pode ser uma pessoa muito boa, cheia de etiquetas, ajuda os pobres, faça isso, ajuda todo mundo, faça isso, mas ainda não é o suficiente para te salvar. Nós somos salvos, não por obras, nós somos salvos por crer em Jesus Cristo mediante a graça. Essa é a graça que nos salva. Mateus, eu poderia comprar minha salvação, eu poderia pegar uma fortuna e dar todo esse dinheiro à igreja, aos pobres, então terei um lugarzinho no céu. Não. Deus ama o fato de você ser generoso na obra de Deus, na vida de outras pessoas, isso é um princípio, mas não é isso que te salva. O que te salva é a graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Quem pode dizer amém? Esse é o ponto inicial da nossa salvação. Agora eu quero que você conecte em Efésios capítulo 2, verso 4 e 5. Vamos percorrer o caminho juntos. Efésios 2, no verso 4, o apóstolo Paulo vai dizer assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Diga para alguém perto de você, diga, riquíssimo em misericórdia. Vírgula aqui, e deixe-me parar no texto antes de continuar lendo. Gente, Deus é riquíssimo em misericórdia, porque eu não sei quanto a você, mas eu merecia estar no inferno, meu brother. Eu merecia ter sido condenado. A pior pessoa que eu conheço ainda é eu, gente. Nós não somos bons sem Deus. A humanidade é caída sem Deus. Já parou para pensar o quão egoísta nós somos? O quão depravados, o quanto nós, como seres humanos, conseguimos ir sem Deus? A propósito, a humanidade só não se destruiu até hoje por causa de Deus, senão nós já teríamos matado uns aos outros. É isso que nós somos. Dentro de nós o pecado corrompeu a natureza divina em nós. Alguém se aproxima de Jesus, um jovem, fala: bom mestre, Jesus o repreende e diz: por que tu me chamas de bom? Apenas existe um que é bom e é Deus. Porque o fato é, cara, que a gente sem Deus, cara, a gente não é nada. Se você vê alguma coisa de bom em mim, acredite, é alguma parte de Deus em mim. Se você vê o restante, é apenas Mateus. O fato é que Deus, rico em misericórdia, diz que por muito nos amar, com muito amor, Ele nos amou. Jesus, o Filho de Deus, é entregue por amor a nós, e isso é maravilhoso. Você foi muito amado por Deus. Todas as vezes na sua vida que você duvidar a respeito do seu amor, deixa eu te lembrar algo especial hoje aqui. O seu valor para Deus é a morte do seu próprio filho. Se você acha que você não tem valor,
saiba sobre isso. Jesus morreu por você. Isso tem muito valor. Mas vamos continuar o verso agora. Ele diz assim: estando nós ainda mortos em nossos pecados e ofensas, porque o salário do pecado é a morte, isso é uma morte espiritual. Ele estava dizendo, o apóstolo Paulo, nós estávamos mortos, nosso espírito não tinha comunhão com Deus, aqui por dentro era morto, mas ele diz, mas Jesus nos vivificou com Cristo. Entre parênteses, o que está escrito? Vamos dizer todos juntos bem alto: pela graça, mais uma vez, é a graça de Deus que nos salvou. Jesus, Ele veio e nos salvou, e isso é tão poderoso. Mas esse é o momento, gente, que a graça que nos salvou também é a graça que transforma a nossa vida. A graça de Jesus que nos alcançou para a salvação, para a vida eterna, também é a graça de Jesus que nos santifica e nos torna, gente, pessoas segundo a imagem de Deus, que nos torna pessoas segundo o coração de Deus, pessoas, gente, imitadores de Cristo. Eu quero mostrar para você agora, em Tito capítulo 2, e agora nós aprofundamos isso. Tito capítulo 2, no verso 11, vamos ler juntos. Diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Uau! Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Verso 13: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Isso não é incrível? O apóstolo Paulo está dizendo, a graça salvadora se manifestou a todos os homens. Jesus é a graça salvadora de Deus. Sem Jesus nós estaríamos condenados ao inferno. E é incrível que ele diz, enquanto nós estamos aguardando a gloriosa esperança da manifestação de Deus por meio da volta de Cristo Jesus, porque se Jesus veio um dia, ele prometeu, um dia eu voltarei. Mas não é incrível que ele diz que a graça faz conosco? Ele diz, ela nos ensina a renunciar à impiedade. Você sabe o que significa impiedade no dicionário? Significa uma falta de amor por Deus, uma falta de amor pelas coisas de Deus, uma incredulidade. E é isso que nós éramos, irmãos. Antes de sermos alcançados por Jesus, a palavra de Deus fala que nós éramos inimigos de Deus. Cada um, como ovelha, sem pastor, se desviava pelo seu próprio caminho, fazia bem o que entendia. Mas essa graça que me salva, ela começa a me transformar o meu coração. Ela começa a me gerar amor por Deus, e eu passo a querer amar a Deus, eu passo a querer a viver uma vida separada para Deus, uma vida santa. Ele diz, libertando das paixões mundanas, porque as paixões mundanas, quando a graça de Deus te salva, ela começa a te transformar, e você começa a ser livre das paixões mundanas, que escravizam a nossa vida. Jesus falou, aquele que comete pecado, se torna escravo do pecado. Eu e você, antes de conhecermos a Jesus, nós éramos presos em muitos vícios, muitos pecados, muitas coisas erradas, ilícitas, que nos separavam de Deus. Mas a graça que me salvou, também é a graça que começa a me transformar. E isso é tão poderoso, porque é impossível você ter um encontro com a graça salvadora de Deus, e você não ter um encontro com uma transformação na tua vida. Se nada na tua vida mudou quando você encontrou Jesus, duvide se realmente você teve um encontro com a graça do Senhor. Você pode ter um encontro com uma religião, com uma igreja, com um grupo de pessoas, mas a graça de Deus, irmãos, ela transforma a nossa vida. O pastor amigo meu contava uma história, era interessante. Ele falou, Mateus, quando eu terminei de pregar, veio um rapaz, um homem na verdade, até a frente e falou, pastor, hoje eu decidi entregar minha vida para Jesus e eu vou me tornar uma nova pessoa. Ele falou, graças a Deus, irmão, isso é maravilhoso, que bom que você tomou essa decisão. E ele falou, posso continuar a história, pastor? Ele, pode. E ele começou a contar, então pastor, eu não tinha programado vir à igreja hoje. Quando eu passei aqui na frente, eu vi muitos carros, eu decidi que eu iria roubar um carro. O pastor falou, interessante. E o mais interessante é que esse pastor amigo meu falou assim, ele levantou a camiseta e tinha um revólver ali. Ele falou, meu irmão, você aguarda isso aí. Ele falou, pastor, eu não vim para a igreja, eu odeio na verdade esse negócio de igreja e de Deus. Eu vim para roubar um carro aqui, tinha muitos carros no estacionamento,
E quando eu estava escolhendo o carro, eu comecei a ouvir o hino, a canção que vocês estavam cantando. E ele falou: eu não sei explicar, mas essas palavras começaram a entrar no meu coração. Eu comecei a sentir um desejo de entrar dentro da igreja. Quando ele entra, exatamente a mensagem do pastor era: a sua salvação, a graça que nos muda, a graça para te salvar, mas isso vai te transformar. E ele diz: eu desejo hoje aceitar Jesus e deixar Jesus transformar a minha vida. Esse homem se tornou um ministro do Evangelho, foi transformado, deixou a velha vida. Você sabe por quê? Porque a graça, ao te salvar, ao te mandar para o céu, é a graça que começa a transformar a sua vida em santificação aqui na terra. Gente, não deixe pregarem para você um evangelho que diz que Jesus é abençoador, mas não é transformador. O Jesus que vai te salvar é o mesmo Jesus que vai te transformar. Ele não está aqui para acusar você, ele não está aqui para apontar os seus erros, para te condenar. Mas meu pai sempre dizia para a gente, quando meninos, todas as vezes que Deus mostra algo para vocês, não é para afastar vocês, mas é para aproximar vocês em transformação. A graça de Deus vai transformando a nossa vida, porque essa graça de Deus vai se manifestando por meio de Jesus em nosso coração. E agora vem o ponto em questão: se eu fui salvo, eu estou sendo transformado, posso eu ter certeza da minha salvação? Como ter certeza que eu fui salvo e a graça de Deus me salvou? Eu recordo quando adolescente, perguntaram para mim, falaram: Mateus, você tem certeza da sua salvação? Se amanhã fosse seu último dia, você tem certeza que você seria salvo? Eu falei: sim, tenho certeza. E o camarada me indagou: como é que você tem certeza? Jesus apareceu para você e disse: Mateus, está salvo? Eu falei: não. Ele falou: um anjo desceu para ti, te deu um protocolo aí, 24065636, protocolo teu no céu, tu está com salvação. Eu falei: também não. Ele falou: como que tu tem certeza da sua salvação? Eu falei: eu apenas sei. Mas como? Eu sei que eu sei. Fala mais profundo: eu sei que eu sei porque eu sei. A palavra de Deus fala para nós no livro de João capítulo 1 verso 12: mas a todos quantos o receberam, a saber, aqueles que creem no seu nome, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu perguntaria para você: todos são filhos de Deus? Não. Mateus, sério? Eu achei que todos eram filhos de Deus. Deixe-me te pregar o que a Bíblia está dizendo: todos são criaturas de Deus, mas filhos de Deus são quem? 1 João capítulo 1 verso 12: mas todos aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando você recebe Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, você também se torna um filho do Senhor. Esse momento, a salvação entra na sua vida, e isso é algo tão poderoso, que você apenas sabe que você é filho, você apenas sabe: não, ele é meu pai, eu tenho comunhão com ele. E a pergunta que ele fazia para mim: como você sabe então, Mateus, que você é salvo? E eu encontrei um texto que depois isso desvendou na minha vida, em Romanos capítulo 8, 16, e essa é uma conexão principal da nossa mensagem hoje. Por favor, vamos ler juntos. Em Romanos 8, 16 diz: o mesmo Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Querido, quando você foi salvo, o Espírito Santo testifica dentro de você. Isso é um testemunho interior na vida do crente, daquele que crê em Deus. Você apenas sabe: cara, Deus fez algo na minha vida. Como que você sabe que é salvo? Eu sei porque eu sei, porque eu sei. Isso testifica, ou seja, é um testemunho interior, é algo que fala para nós a respeito dessa convicção de salvação, onde eu posso ter essa certeza, como o apóstolo Paulo diz: a minha partida está próxima, mas existe a coroa da justiça que ele vai me dar, eu tenho certeza da salvação. Como que você sabe? Porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso é uma verdade espiritual tão importante, que você não pode caminhar nessa vida sem ter certeza da sua salvação.
Se você está aqui hoje, você não tem certeza da salvação, duas coisas podem ser. Talvez porque você ainda não tinha tido uma instrução tão clara a respeito disso que eu estou falando para você agora, ou talvez, hashtag, engrossou o caldo, é porque você talvez nem foi salvo. Se você não consegue saber se você foi salvo, talvez porque a graça de Deus não está transformando a sua vida. Mas o apóstolo Paulo, e essa é a reta final que eu quero entrar contigo hoje aqui, ele não tem dúvida a respeito da sua salvação. Ele tem certeza que ele foi salvo por Deus e essa salvação é suficiente. Mas esse é o momento. Uma vez que eu fui salvo, para sempre eu sou salvo. Isso tem dividido a opinião de teólogos, de muitos ministros. Uma vez que eu recebi Jesus Cristo, que eu tive uma experiência com a graça salvadora de Deus, que eu confessei Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, agora está tudo ok, a graça me alcançou, eu posso viver de qualquer maneira, eu já estou salvo. O fato é, gente, o meu ponto em questão aqui é: pode eu perder a salvação? Sim. Calvinistas dizem, uma vez salvo, sempre salvo. Mas hoje, gente, teologicamente, eu quero construir uma doutrina na palavra de Deus, onde as escrituras nos mostram que sim é possível perder a salvação, porque a salvação é um processo. Alguém diga comigo, processo. Lembre, quando você foi salvo por Cristo Jesus, algo aconteceu no teu espírito, tu recebeu como Senhor e Salvador, esse é o início da sua salvação. Mas agora, existe uma parte de Deus, existe uma parte que é nossa. O apóstolo Paulo fala aos Filipenses, eu quero mostrar para você, em 2 Coríntios capítulo 2, verso 12, Filipenses capítulo 2, verso 12, a parte B do verso diz assim, o apóstolo Paulo dizendo: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Se ele está usando o verbo desenvolvei, é porque óbvio que é algo que está em uma ação, ainda não acabou. O fato é que a salvação, uma vez que nós encontramos Jesus, agora ela precisa ser desenvolvida. Todos os dias, nós caminhamos com a nossa fé em Deus, nós caminhamos deixando Deus transformar a nossa vida, trabalhar em nós, porque lembre, se a graça está me salvando, ela também está me transformando. Então significa que aquilo que eu lutava ontem, amanhã eu já venci isso, eu estou lutando com outro agora, mas amanhã eu também já venço, mas eu estou num progresso com Deus. Ele diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Temor, você sabe o que significa temor? Não é medo. Temor, gente, é uma reverência de Deus. A mãe foi especialista em plantar temor no nosso coração, quando a gente era moleque. Ela se ajoelhava na nossa frente e ela dizia, antes de eu sair para a aula, todo santo dia, ela dizia: Mateus, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E eu pensava: ai mãe, por que fala isso? Parece que eu estou sendo vigiado e observado. Ela falou: isso é uma intenção, meus olhos não estão lá para te observar, mas Deus está lá te olhando. E a nossa salvação, gente, é o nosso dia a dia, onde nós vamos caminhando segundo a vontade de Deus. Eu quero conectar mais um texto, porque eu quero criar a doutrina em 3 textos hoje aqui. Colossenses capítulo 1, verso 21 a 23, vamos ler juntos. O apóstolo Paulo nos diz: antes vocês estavam separados de Deus. Isso é o que? Antes do que? Antes da conversão, antes de você se render a Jesus, antes de você aceitar a Cristo. E ele diz: estavam separados de Deus em suas mentes, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Está dizendo hashtag, vocês eram tudo enlouquecido, viviam nessas loucuras de vocês, esses procedimentos que vocês tinham na conduta. Ele fala assim: mas agora Ele nos reconciliou por meio do corpo físico de Cristo, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Não é lindo? Porque Jesus na cruz, o sacrifício de Jesus nos dá uma oportunidade de se tornarmos santos, separados para Deus. Ele diz inculpáveis. Deixa eu falar para você, se você carregava culpa na sua vida, quando você encontra Jesus, a culpa vai embora, a vergonha vai embora, o passado vergonhoso vai embora. Ele diz livres de qualquer acusação. Sabe algo que eu descobri? Que o diabo é especialista em nos acusar.
O diabo é especialista em vir na sua mente e dizer: quem é você, Mateus? Você é um pecador, olha o que você fez em 2003. Quando nós somos alcançados por Cristo Jesus, nós podemos dizer: as coisas antigas ficaram para trás, tudo se fez novo em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala a seu discípulo Timóteo: tende cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, fazendo isso, salvarás a ti mesmo, quanto àqueles que te ouvem. Pergunta: Timóteo não era salvo? É claro que é, era um homem de Deus, mas o que o apóstolo Paulo está dizendo: persevere nisso, porque a salvação é uma continuação, tu salvarás a ti, não apenas a ti, mas quem está te ouvindo, porque a salvação ela é desenvolvida. Agora, a certeza da salvação, ela sempre vem acompanhada, irmãos, de uma vida de fidelidade ao Senhor. Novamente, não é lindo o apóstolo Paulo dizendo: o tempo da minha partida está chegando, mas eu tenho certeza que a coroa da justiça eu vou receber de Jesus. Eu tenho certeza que quando eu sair daqui, numa fração de milímetros de segundo, eu estou com Jesus no céu, eu estou lá para receber a coroa. Essa vida de fidelidade que o apóstolo Paulo nos fala, talvez demonstrado no próprio Timóteo capítulo 4, no verso 7, o qual ele diz essas palavras muito conhecidas. Ele diz: eu combati o bom combate, eu terminei a corrida e eu guardei a minha fé. Em outras palavras, sabe o que ele está dizendo? Eu fui fiel a Deus, eu tenho certeza, por causa da minha fidelidade, da minha salvação. A certeza da salvação de Paulo se resume nessa sentença, em dizer: eu fui fiel a Deus. Não é incrível ele dizendo: eu combati o bom combate? Ele está falando a respeito de uma batalha que ele lutou. Quem já descobriu, gente, que caminhar com Deus é uma batalha muitas vezes? Uma batalha espiritual, onde o inimigo, gente, a Bíblia fala que ele é como um leão. Ele não é o leão é Jesus, mas ele é como um leão, que ele está buscando quem ele possa tragar. Talvez você nem se dê conta disso, gente, mas cada pessoa que está caminhando com Jesus, o inimigo quer roubar você da fé do Senhor. Por quê? Porque se ele rouba você da sua fé, ele aborta o processo de salvação na sua vida, ele aborta aquilo que Deus está construindo, a linda obra que Deus começou a fazer na sua vida. Ele diz: eu lutei o bom combate. Essa batalha é de muitas vezes negar a si mesmo, negar os seus próprios desejos pecaminosos. Quem já descobriu, cara, que caminhar com Jesus muitas vezes é negar a si mesmo? Caminhar com Jesus, cara, é tomar a sua cruz, é às vezes você deixar de ir a alguns lugares, é às vezes você deixar de fazer suas próprias vontades, porque você sabe que aquilo vai te afastar de Deus. E é isso que Jesus fala em Lucas capítulo 9, verso 23, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e caminhe comigo, porque muitas vezes nos custa essa luta, esse combate que o apóstolo Paulo diz que ele lutou, é muitas vezes você caminhar por fé e não por sentimentos. Vamos ser sinceros, irmãos, quantas vezes nós já pensamos em desistir da nossa caminhada com Jesus? Eu já muitas vezes eu pensei: acho que eu não sei se mais eu quero caminhar com Jesus. Teve um domingo de manhã que eu acordei e falei: hoje eu não vou na igreja. Eu lembrei que eu tinha que pregar, então. Quantas vezes? Às vezes por causa de desânimos, situações e problemas, a nossa fé desencoraja. A Bíblia fala que Jó, por muitas circunstâncias que passou, certo momento ele balança a sua fé dentro dele. As pessoas ao seu redor dizem: Jó, abandone seu Deus, largue a sua fé. Já paraste para pensar o que teria acontecido com Jó se ele tivesse ouvido sua esposa e seus amigos? O fato é, gente, que se você quiser perseverar até o fim e ser salvo, muitas vezes você não vai poder caminhar por aquilo que você está sentindo, mas você vai ter que caminhar por fé em Jesus. Às vezes não dá vontade, cara. Às vezes não dá vontade de ir na igreja, às vezes não dá vontade de ler a Bíblia, às vezes não dá vontade de perseverar com Deus. Sabe por quê? Porque é mais fácil às vezes parar, desistir. Mas a palavra de Deus fala: quem perseverar até o fim será salvo. Isso
pense numa caminhada de fé. Esse combate que o apóstolo Paulo luta, acredito que muitas vezes é obedecer a Deus e não fazer do meu próprio jeito. Cara, quantas vezes nós precisamos aborrecer a si mesmo, dizer: Deus, eu queria fazer isso, e Jesus falou: vós me amam se vocês obedecem os meus mandamentos. Isso não é tão precioso. Esse combate que o apóstolo Paulo está falando que ele lutou, é de muitas vezes dizer não para aquilo que o mundo oferece para você e dizer sim para Deus. Jovem, o mundo vai oferecer para você muitas ilusões, o mundo vai oferecer para você muitas noites em claro, achando que aquilo é alegria, e eu prometo para você, água salgada que você beberá e não matará sua sede jamais. O mundo oferecerá para você coisas que tentarão prender você, coisas que são ilusões, você acha que você vai completar o seu coração dessa maneira, mas o fato é que só Jesus completa o nosso coração. O apóstolo Paulo está dizendo: eu lutei um bom combate. Deixe me perguntar, existe alguém muitas vezes que você luta o combate para estar com Jesus? Cara, eu muitas vezes. Mateus, eu não sabia que você ainda lutava batalhas na sua vida. Você não faz nem ideia. Quando muitas vezes a minha vontade é vir para cá, e Jesus está dizendo: Mateus, mas os meus mandamentos são esses, e se você me ama, se você quer desenvolver a sua salvação, se você quer caminhar nos meus caminhos, muitas vezes é necessário aborrecer a si mesmo. Mas não é lindo o que ele diz? Eu lutei o bom combate e eu completei a carreira. Ele está dizendo: eu completei o que eu tinha que fazer. Alguns dizem a propósito que a salvação tem a ver com 3 coisas: porta, caminho e alvo. Porta, porque caminhar com Jesus é você entrar por uma porta, é o início da sua salvação. E Jesus fala em Mateus capítulo 7: entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que dá à perdição, e são muitos que passam por ela, mas o caminho, a porta estreita, é o que conduz à salvação, e poucos a encontram. Já descobriu que é mais fácil fazer as coisas erradas? É mais fácil fazer as coisas do nosso jeito. Fazer do jeito de Deus às vezes dá mais trabalho, mas deixa eu falar para você: se você quer caminhar pela porta que conduz à salvação, o caminho que conduz à salvação muitas vezes é estreito. Você vai precisar se estreitar. Isso fala de largar coisas, deixar coisas da sua vida que você sabe que são pecaminosas, que não tem a ver com Deus. E o apóstolo Paulo fala: se tem uma porta, existe um caminho, existe um alvo. Ele fala: eu corro para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Mas ele termina dizendo: eu guardei a minha fé. Se tem como guardar a fé, tem como perder a fé. Isso não é forte? O apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 4, ele acusa um homem chamado Demas de ter amado o mundo presente e abandonado a fé em Cristo Jesus, porque parece que existe apenas uma competição, gente, entre o nosso coração, essa luta, entre você continuar a sua jornada com Deus, continuar desenvolvendo a sua salvação, e você abandonar a sua corrida com Deus. Gente, deixa eu pregar uma coisa para você. Em toda a minha jornada, durante anos na vida da igreja, eu tenho visto muitas pessoas conhecerem Jesus, mas sabe qual é o fato, cara? Eu já vi tanta gente perder a sua salvação e abortar o processo com Deus. Verdade. Pessoas, cara, que eu oro até hoje, cara. Eu tenho amigo meu, cara, que cresceu no kids comigo, na adolescência comigo, teve a mesma instrução, recebeu a mesma palavra, tinha o mesmo chamado, e abortaram o processo de salvação de Deus na vida deles. Porque é possível, querido, se perder a salvação, se não desenvolver uma vida de fidelidade para com Deus. Eu não sei se você consegue imaginar isso, mas existe uma estatística, isso é um número real, para cada cristão, cada pessoa que está dentro da igreja, caminhando fervorosamente com Jesus, tem um lá fora, que já teve com Jesus, que já foi cheio do Espírito Santo, e agora a gente está lá fora desviado. Você acredita nisso? Para cada um que já correu bem com Deus, que já esteve aqui na igreja, que já esteve queimando por Jesus, tem um lá fora, cara, que se perdeu da caminhada e abortou o processo de salvação. Eu sei reconhecer direitinho, gente, é incrível, se a pessoa é crente, ou é desviado, ou é do Tchubinga. Eu não sei como isso, mas cara, eu sei direito, não é pela roupa, cara,
é pelo espírito da pessoa. Eu se aproximo de uma pessoa, eu sei, cara, se ela tem a marca do Espírito Santo na vida dela. Eu consigo ver se ela nasceu de novo, só de conversar 1 minuto com ela eu sei. Uma vez eu estava em outro país, conversava no inglês, the books on the table, e eu sentia, cara, na vida de um cara uma mansidão, assim, uma doçura. No final eu falei, posso perguntar uma coisa para o senhor? O senhor é cristão, né? Ele falou, como tu sabe? Eu falei, eu consigo sentir no teu espírito a presença de Deus. Porque, cara, quem se entregou a Jesus tem algo dentro, cara. Ao mesmo fato, eu consigo identificar, gente, quem também é lá do outro lado. Esse aí tem uma carga pesada, meu irmão. Consigo identificar quem é o camarada, quem ainda não se entregou a Jesus. Ele já está ali. Estou vendo do meu próprio jeito. Mas eu tenho uma facilidade, isso é loucura, para identificar desviado, meu irmão. Tempo atrás estava em outra cidade, fui jantar fora, pedi um filé à parmegiana, glória a Deus, senti até a presença de Deus aqui. O garçom veio me atender, cara. Quando ele está me servindo, eu converso com todo mundo, eu brinco com todo mundo, quem me conhece sabe do jeito que eu sou. Eu falei, cara, põe bastante aí que eu estou 3 dias em jejum. Nem estava, só para conversar com o cara. E o cara falou, você está em jejum? Eu estou, põe carne aí, meu irmão, põe macarrão aí. E quando ele falou, estava em jejum, eu falei, tô. Eu falei, e tu é crente, né? Ele falou, eu já fui. Eu falei, tá safadeando? Quando ele vai me servir pela última vez, eu apenas sabia que a gente ia dar uma palavra pro cara, mano. Ele me serve pela última vez, quando ele vai sair, eu seguro o braço dele. Meu irmão, ele ficou branco. Eu falei para ele, tu sabe que eu vou conversar contigo, né? Ele falou, Deus já está batendo no meu coração faz tempo. Eu falei, cara, volta para os caminhos do Senhor, cara. Não aborta o processo de salvação na tua vida. Jesus te ama e tu sabe, cara, que não existe vida longe de Jesus, bro. Não tem água que você possa tentar saciar a tua sede nesse mundo que vai te completar. Não tem uma festa, cara, que vai te completar. Não tem uma bebida que vai te completar. Não tem uma carreira profissional que vai te completar. Apenas Jesus mata a sede. Amém. Quem já pisou no Santo dos Santos, meu bro, estragou, não sabe viver em outro lugar. Tem um pastor amigo meu que fala, nem pecar gostoso, peca mais. Porque claro, Jesus te encontrou e você está lá pecando, pensando, ai meu Deus, não devia. Está ali pecando, ai, mas não é isso que completa a minha vida. O camarada enche o olho de lágrima. Eu falei, demora para voltar para Jesus, meu irmão. Querido, tantas pessoas abortaram o processo de salvação na vida delas. Por que eu estou pregando para ti hoje, Revo Church? Que em nome de Jesus nós possamos desenvolver a nossa salvação. Como o apóstolo Paulo declarou, eu guardei a minha fé, eu lutei o bom combate, eu completei a minha carreira. Ele está dizendo, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu abri mão do que eu tinha que abrir, eu não parei na metade do caminho, eu não perdi a minha fé. Você que foi salvo pela graça de Jesus, deixe-me pregar para você hoje, a salvação que te salva, é a salvação que te transforma. Tu começa a caminhar com Jesus, e tu só é salvo no momento que você se entrega para Jesus de fato. Deixa-me pregar algo profundo agora, eu quero 100% da tua atenção agora. É capaz de você vir para a igreja por 10 anos consecutivos, e ainda você não ser salvo. Eu já vi pessoas, cara, que passaram décadas na igreja, e elas não nasceram de novo. Mateus, explica isso para a gente. Tu só é salvo, Jesus só consegue fazer algo dentro de você, essa graça só te alcança quando de verdade você desiste de viver para ti e começa a viver para Deus. Quando de verdade você decide abrir mão. É isso que Jesus falou, qualquer que quiser salvar a sua vida, vai perder, mas quem quiser perder, vai salvar. O que era esse salvar que Jesus estava dizendo? Quem quiser manter do seu próprio jeito, não renunciar, não entregar, manter-se salvando, Jesus falando, vai perder. Mas Jesus fala, quem quiser perder. O que é esse perder? É você entregar, dizendo, Jesus, eu aceito perder para ti. Eu aceito que não é mais a minha vontade, mas agora é a tua vontade. Jesus falou, esse aí acha, bro. Cara,
Que grande alegria na nossa vida é poder pertencer a Jesus, cara. Você só encontra a tua vida quando tu perde ela. E quando você tenta segurar do seu jeito, não abrir mão daquelas coisas que Deus fala com você. Deixe-me falar para você, a graça de Deus não consegue encher a tua vida. Se não consegue te transformar, tenha uma certeza, também não te salvou. E isso é um problema, porque você não pode ter certeza da sua salvação. Mas eu encerro a minha mensagem falando as palavras de Jesus em Lucas capítulo 17, verso 32. Quando Jesus ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Novamente, qualquer que procurar salvar a sua vida perderá, e qualquer que perder vai salvar. Mateus, quem que era a mulher de Ló? Essa história nos é narrada no livro de Gênesis. A Bíblia fala que existiam duas cidades tão pecadoras, tão abomináveis, tão injustas, tão cruéis, um pecado tão terrível lá. Você sabe o que eu estou falando? Sodoma e Gomorra são cidades conhecidas e todo mundo já ouviu falar a respeito disso. Que Deus diz assim: eu vou destruir com fogo essas cidades. Deixe-me pregar para você: o mesmo Deus misericordioso é o mesmo Deus que é justo. O mesmo Deus que nos ama a ponto de dar seu próprio Filho é o mesmo Deus que um dia julgará todos os homens segundo as suas obras. É um momento. Porém Deus é tão misericordioso que Ele diz: se tiver uma pessoa nessa cidade, nessas cidades, que for íntegro, eu preciso poupar essa pessoa. Existe um homem chamado Ló, um homem íntegro, e Deus fala: Ló, será destruído Sodoma e Gomorra com fogo, pegue tu e a tua casa e saiam. Existe apenas um comando de Deus para eles, é: não olhe para trás. Você pode repetir comigo? Não olhe para trás. Quando Deus fala isso, gente, eu não acredito que era um comando de Deus dizendo assim: o camarada vai estar caminhando, ele não pode olhar assim e ver o que está acontecendo. Não, esse não olhar para trás, sabe o que era? Não queira voltar à velha vida. Não queira sentir saudade de onde Deus te tirou. Meu bro, tem gente aqui que Deus te tirou do vício, que Deus te tirou do mundo, que Deus te tirou da lama do pecado. Não volta para lá, meu bro. Não tem saudade desse negócio. Tem gente que vivia relacionamento tudo enlouquecido, cara. Deus te tirou disso aí, não volta para lá, meu bro. A Bíblia fala que a mulher de Ló ousou olhar para trás. Ela olhou para trás e ela se torna uma estátua de sal, que ela morre imediatamente. Sabe o que é o princípio aqui para a gente, irmãos? Quando nós olhamos para trás, quando nós voltamos à velha vida, quando nós temos saudade do mundo, a gente morre espiritualmente. Jesus fala: não retrocede, cara, da tua salvação. Olha para frente, firme para frente. Não volte mais atrás da tua decisão com Deus. Cara, tem uma coisa que eu posso testificar para ti hoje. Tem dias bons, tem dias ruins, tem estações de ânimo, tem estações de desânimo na minha vida. Não sou nada diferente de você. Mas uma coisa eu decidi aqui dentro, cara: eu não volto mais atrás. Eu decidi seguir Jesus. Tem dia que tem vontade de vir na igreja, tem dia que não tem vontade, mas quer saber? Eu decidi. A minha vida é dele. Eu decidi continuar essa salvação na minha vida, que Ele começou a me salvar, e eu não vou abortar esse processo, porque Deus prometeu que Ele começou uma boa obra e Ele vai completar. A única coisa para que Ele possa completar na sua vida é que você não pare na sua caminhada com Jesus. Continue amando a Deus, continue sendo fiel a Deus. Querido, o Espírito Santo hoje está chamando pessoas aqui a vocês terem uma vida de fidelidade com Deus. O que na sua vida você precisa observar? Dizer: Deus, esses mandamentos eu quero cumprir. Deus, esses mandamentos, porque eu te amo, eu quero obedecer. Deus, eu quero me entregar de fato então a minha vida a essa graça salvadora, que é uma graça transformadora, e é que é uma graça que me salva. Porque quando você caminha, cara, dessa maneira, como o apóstolo Paulo declarou: eu tenho certeza da minha salvação, eu tenho certeza que Ele me dará a coroa da justiça. Querido, a gente tem que viver para esse momento. Você consegue imaginar, meu bro, o dia que você estiver perante a presença de Deus? Meu bro, eu não consigo imaginar esse negócio.
esse momento, você recebeu o prêmio da salvação. Tudo isso por quê? Você deixou Jesus fazer a obra no teu coração. Hoje, querido, eu creio Deus trazendo essa revelação para nós, que nós possamos ter certeza da nossa salvação, simplesmente porque Jesus nos salvou, e nós estamos permitindo Jesus continuar a obra em nós. Quem recebe essa palavra diz amém onde você está. Fica de pé para a gente orar, gente, hoje.